Ela foi agredida e humilhada publicamente no trabalho, durante um jantar corporativo oficial. Todos viram. Ninguém interveio. O que parecia apenas mais um caso de injustiça no ambiente profissional acabou se transformando em uma queda corporativa irreversível, causada não por confronto, mas por inteligência, paciência e uso estratégico das regras da própria empresa. Neste vídeo, você vai assistir a uma história sobre abuso de poder, humilhação no trabalho, silêncio estratégico e justiça silenciosa. Uma funcionária subestimada, tratada como invisível, decide agir da forma mais silenciosa possível, acionando processos, protocolos e mecanismos legais que ninguém imaginava que ela dominava. Cada decisão gera consequências, e o final prova que conhecer as regras é mais poderoso do que tentar enfrentá-las no grito. Se você já passou por injustiça no trabalho, foi ignorado por chefes, humilhado em público ou pressionado a aceitar situações abusivas, esta história vai se conectar diretamente com você. Mais do que uma história impactante, ele entrega uma lição prática sobre dignidade, autocontrole, estratégia e virada de jogo. Assista até o final e entenda por que, em alguns casos, o silêncio é a arma mais apropriada para determinados momentos. Agora me diga, o que você faria se fosse humilhado publicamente e ninguém te defendesse? Você reagiria no impulso ou esperaria o momento certo? Fique até o final, porque a forma como essa história termina não só entrega justiça, ela mostra como situações assim podem se transformar em vantagem real na sua vida. Durante o jantar da empresa, ela levou um tapa na cara. Todos estavam vendo. Ninguém se manifestou. O chefe estabeleceu um ultimato. Peça desculpas à minha mãe ou será demitida. Contudo, o que ninguém sabia era que essa funcionária invisível guardava um segredo que poderia transformar aquela humilhação em uma grande crise para a companhia. E tudo começou com um simples clique, feito em absoluto silêncio. Existem momentos na vida que nos testam de formas que nunca poderíamos supor. Situações em que o poder de alguns se confronta com a dignidade silenciosa de quem reconhece seu próprio valor. Esta é a história de Kátia, uma mulher que passou por uma humilhação pública, foi expulsa de um evento corporativo e ameaçada de ser demitida por não se submeter à arrogância. Entretanto, ao contrário do que muitos imaginavam, ela não gritou, não chorou, nem implorou por justiça. Kátia simplesmente esperou pela oportunidade certa e usou as regras da empresa contra aqueles que as criaram e ignoraram seu cumprimento. O que aconteceu a seguir não foi uma vingança emocional, mas uma justiça fria, metódica e irreversível. E tudo começou com um detalhe que ninguém achava relevante. Enquanto os executivos celebravam mais um ano de sucesso, o salão do Grand Hotel brilhava sob os lustres de cristal. Julia ajustou o copo de vinho na mesa e levantou-se discretamente, indo em direção ao banheiro feminino no final do corredor. O espaço estava cheio de vozes alegres, risadas ensaiadas e brindes altos que ecoavam nas paredes de mármore. Ao passar entre as mesas, ninguém notou sua presença. Ela era apenas mais uma funcionária seguindo as normas sociais. Era uma noite que deveria ser normal, previsível e sem consequências, mas algo estava prestes a mudar de forma irrevogável. Ao contornar o corredor estreito que levava aos banheiros, Kátia esbarrou levemente em uma mulher usando um vestido azul escuro. O toque foi sutil, quase imperceptível, mas a reação foi imediata e agressiva. Antes que pudesse pedir desculpas, sentiu a mão da estranha acertar seu rosto com grande força. O estalo seco cortou o silêncio do ambiente, fazendo com que todo o salão parasse, como se alguém tivesse desligado o som. Kátia sentiu sua bochecha arder e o gosto metálico do sangue na boca, mas sua expressão ficou inalterada, incrédula, sem conseguir entender o que acabara de acontecer. O que foi aquilo? Preste atenção onde pisa, sua insignificante.
A voz da mulher era alta, ensaiada, quase dramática. Ela gesticulava como se Kátia tivesse cometido um pecado imperdoável, enquanto dezenas de pessoas assistiam à cena com uma curiosidade doentia. Kátia ficou imóvel, com os olhos fixos na mulher que a desprezava, sem compreender por que ninguém ao redor agia ou falava. O constrangimento a envolveu como um peso insuportável, comprimindo seu peito e tirando o ar de seus pulmões. Executivos observavam em silêncio, alguns evitando o olhar, outros claramente absorvidos pelo espetáculo. Nenhum deles disse nada, e essa quietude transmitia tudo o que ela precisava compreender sobre aquele ambiente. De repente, 2 pessoas do Departamento de Recursos Humanos apareceram apressadas, atravessando o salão como se estivessem enfrentando uma emergência. Kátia pensou que poderia finalmente haver uma intervenção a seu favor, mas a ordem foi brusca e sem rodeios. Kátia, saia imediatamente. A voz não transmitia proteção, mas sim uma intenção de expulsão. Ela piscou, perplexa, tentando entender a razão da penalização, sendo que claramente era a vítima da situação. Logo, o chefe dela apareceu ao lado da mulher, envolvendo-a em um gesto de defesa. E naquele instante, tudo fez sentido. O olhar dele era de puro desprezo enquanto fixava suas vistas em Kátia. Que tipo de pesadelo era aquele? Peça desculpas à minha mãe, ou você será demitida. Essas palavras foram ditas pausadamente, com cada sílaba carregada de uma ameaça intencional. Kátia olhou ao redor novamente em busca de qualquer sinal de apoio, uma mínima indicação de justiça em um ambiente corporativo que sempre prometeu meritocracia e respeito. Apenas se deparou com rostos desinteressados e alguns até um tanto divertidos com o desenrolar da situação. O chefe aguardava sua submissão, com os braços cruzados, como se esperasse a rendição inevitável de um subordinado sem opções. Contudo, algo dentro de Kátia, uma voz tranquila, firme e surpreendentemente serena, sussurrou que ela não precisava se curvar. Não naquele momento. Ela apertou a bolsa, sentindo o toque suave do couro contra seus dedos trêmulos, e se afastou em silêncio. O salão estava quieto enquanto ela se direcionava à saída, com os saltos ecoando no piso de mármore, como batidas de tambor, marcando o ritmo de sua partida. Ninguém a seguiu. Ninguém se importou ou pensou em verificar se ela estava bem. E essa indiferença revelava mais sobre aquele ambiente do que qualquer palavra poderia expressar. Por que ela precisaria se submeter a eles quando era óbvio que esperavam sua conformidade? Ao chegar ao carro, Rosana abriu a porta cuidadosamente, sentou-se no lugar do motorista e se protegeu com a estrutura metálica do veículo. Quando suas mãos tocaram o volante, sentiu um leve tremor, mas não por receio. Era pura adrenalina, uma raiva indefinida reprimida. Ela respirou fundo pela primeira vez desde o episódio, enchendo os pulmões com ar frio enquanto observava seu reflexo no espelho retrovisor. A marca vermelha em seu rosto era clara e inconfundível, mas seus olhos estavam surpreendentemente claros e focados, como se uma parte de si mesma tivesse se desconectado das emoções passageiras. Não havia ali desespero ou vergonha, apenas uma calma inquietante que sinalizava decisões sendo formadas nas profundezas de sua mente. O que realmente estava acontecendo dentro dela? Kátia virou a chave na ignição e o motor começou a ronronar suavemente, rompendo o silêncio com seu som mecânico e familiar. Ela permaneceu parada por um momento, as mãos ainda firmemente no volante, enquanto absorvia cada detalhe do que acabara de acontecer. O tapa, os olhares, a ordem de expulsão, a ameaça implícita de demissão,
Tudo se desenrolava em sua mente como cenas de um filme que assistia à distância. Porém, ao invés de sentir-se envergonhada, Kátia sentia algo diferente surgindo dentro de si. Uma razão metódica que substituía sua incredulidade inicial. Ela não estava arrasada, pelo contrário, tinha uma sensação estranhamente de completude, como se aquele momento houvesse retirado um véu que sempre esteve sobre seus olhos. Por quanto tempo ela havia suportado ser ignorada naquele lugar? Enquanto conduzia pelas ruas desertas da cidade, Kátia percebeu que sua mente não se entregava a lamentos ou fantasias de vingança explosiva. Longe disso, ela estava analisando, revisando mentalmente informações que sempre estiveram ali, mas que nunca pareceram relevantes até agora. Detalhes de contratos, cláusulas obscuras, acessos que ela possuía e que ninguém mais via, pois sempre a subestimaram. Sua função nunca foi chamativa, nunca se destacou nas reuniões executivas, mas isso não significava que não fosse importante. De fato, Kátia ocupava um papel singular na estrutura corporativa que lhe proporcionava uma visão sobre processos que os executivos arrogantes nunca se preocuparam em entender completamente. Eles estavam cientes disso? Quando o sinal ficou vermelho, Kátia parou suavemente, observando a luz refletida no para-brisa molhado pela garoa. Agora, não havia pressa. Não havia uma urgência emocional que a fizesse agir impulsivamente. Ela seguia rumo à casa, analisando com frieza e claridade os próximos passos. O autocontrole que demonstrou no salão não era fraqueza, mas uma estratégia instintiva de sobrevivência que a impediu de dar a eles a satisfação de vê-la desmoronar. Essas pessoas solicitavam obediência imediata, com lágrimas e súplicas desesperadas, mas Kátia não ofereceu nada, além de um profundo silêncio. E esse silêncio que ela começou a perceber era muito mais poderoso do que qualquer grito pudesse ser. O que aconteceria quando eles percebessem isso? Kátia estacionou o carro na garagem do seu prédio e desligou o motor, permanecendo em silêncio na escuridão por mais alguns segundos. Seu rosto ainda ardia, a vergonha ainda ecoava em sua mente. Mas algo fundamental havia mudado naquela noite. Ela não era mais a funcionária invisível, tentando agradar chefes desinteressados. Ela se tornou alguém que finalmente compreendia o jogo como ele realmente era. E o mais significativo, ela entendia as regras melhor do que aqueles arrogantes imbecis jamais poderiam imaginar. Ao sair do carro e se dirigir ao elevador, seus passos eram firmes e certos, carregando o peso de uma resolução silenciosa que ainda não tinha nome, mas já sabia para onde ir. Eles não faziam ideia do que estava a caminho, e talvez fosse isso que deveria acontecer. Kátia entrou em casa, deixou a bolsa sobre o sofá e seguiu direto para o computador que estava no pequeno escritório improvisado no canto da sala. A tela brilhou em um tom azulado que iluminou seu rosto ainda marcado pela agressão. Mas ela não se importou com a dor pulsante. Sua mente estava completamente focada em algo que ninguém na empresa jamais veria como relevante. Com um movimento automático e familiar, seus dedos exploraram o teclado, navegando por pastas digitais cuidadosamente organizadas ao longo de meses de trabalho discreto. Arquivos, contratos, e-mails arquivados, relatórios de auditoria interna que ela gerenciou sem alarde nem reconhecimento público. A maioria dos executivos mal sabia o que Kátia realmente fazia, e essa invisibilidade sempre foi sua maior vantagem. Será que eles realmente acreditavam que ela era descartável? Ela parou em uma pasta específica de 6 meses atrás, que continha documentos relacionados a uma auditoria regulatória extremamente sensível. A empresa havia passado por uma rigorosa revisão regulatória e Kátia havia sido designada para coordenar todo o processo de conformidade com as normas de trabalho e éticas corporativas. Naquele momento, ninguém duvidou de sua autoridade, pois ninguém estava disposto a lidar com a extensa burocracia daquela tarefa. Assim, deixaram tudo nas mãos dela e a esqueceram. Contudo, Kátia não esqueceu de nada
especialmente das cláusulas específicas relacionadas a assédio moral, abuso de poder hierárquico e responsabilidade da empresa por ações de seus representantes. Cada palavra desses documentos estava gravada em sua memória com precisão cirúrgica. Como poderiam ser tão descuidados? Kátia abriu um e-mail que foi cuidadosamente salvo na subpasta de Compliance para Ações Disciplinares, enviado pelo Departamento Jurídico meses atrás. O conteúdo era claro. Todos os casos de violência física ou assédio moral em eventos corporativos oficiais precisam ser reportados imediatamente, com a companhia assumindo suas obrigações diante das autoridades competentes. Havia um protocolo específico para situações em que chefes estivessem envolvidos, o qual demandava uma investigação independente obrigatória. O jantar foi um evento oficial que foi oficialmente documentado, com lista de participantes e orçamento aprovado pela diretoria. Portanto, tudo o que acontecer lá terá valor legal e não poderá ser desconsiderado. Kátia releu o documento com calma, apreciando cada linha, cada vírgula que agora tinha um novo significado. Eles realmente pensavam que poderiam apenas expulsá-las sem nenhuma penalização, mas o aspecto mais crucial, que apenas ela conhecia, estava armazenado em outro arquivo. Kátia tinha acesso total ao sistema de auditoria independente, um acesso que tecnicamente deveria ter sido cancelado após o término do projeto, mas que, devido a um descuido administrativo, ainda estava ativo. Ela tinha a permissão para iniciar auditorias, solicitar investigações externas e acionar procedimentos regulatórios sem precisar da autorização de níveis superiores, já que o sistema foi projetado para operar de forma autônoma da estrutura organizacional. Era uma falha técnica, um detalhe administrativo que existia apenas na documentação e nos sistemas digitais esquecidos. E, pela primeira vez, aquele detalhe faria toda a diferença. Quantas outras situações eles subestimaram ao longo do tempo? Kátia clicou em nova solicitação de investigação e começou a preencher os campos requeridos com informações precisas e diretas. Data do evento, local, testemunhas presentes, descrição objetiva dos acontecimentos, identidade dos envolvidos. Tudo registrado com uma linguagem técnica e neutra, que tornava a humilhação em dados que podiam ser processados. Ela anexou o protocolo regulatório, as normas de conduta empresarial e até fotos discretas do evento que haviam sido postadas nas redes sociais da empresa, evidenciando claramente o salão, as pessoas ali presentes e a formalidade daquela celebração. Cada prova era pequena, mas juntas formavam um conjunto irrefutável de dados que nenhum advogado conseguiria contestar facilmente. Ela não estava tramando uma vingança emocional, estava elaborando um caso jurídico bem fundamentado. Será que eles teriam algum argumento convincente? Ao finalizar o preenchimento do formulário, Kátia hesitou por alguns instantes com o cursor posicionado sobre o botão de envio. Não havia dúvidas, apenas a consciência solene de que pressionar aquele botão iniciaria um processo irreversível, algo que mudaria de forma radical a hierarquia de poder que sempre existiu naquele local de trabalho. Ela pensou no semblante arrogante do chefe, na expressão desdenhosa de sua mãe e nos olhares indiferentes dos colegas que testemunharam sua humilhação sem oferecer uma reação. Então, respirou fundo e clicou. A tela confirmou o envio imediatamente e Kátia se recostou na cadeira, sentindo uma estranha calma se espalhar pelo seu corpo. O procedimento estava em curso, seguindo trâmites administrativos que ninguém poderia facilmente interromper. E o mais impressionante é que ela não teve que gritar, ameaçar ou causar nenhum tumulto. Ela simplesmente aplicou as regras que eles criaram e deixaram de seguir. O dia seguinte chegou com um silêncio inquietante nos corredores da companhia. Como de costume, os diretores entraram no edifício, trocando cumprimentos desinteressados com os seguranças e indo direto para seus locais com os cafés quentes em mãos. À primeira vista, tudo parecia comum. Luzes acesas, elevadores em funcionamento, recepcionistas sorrindo de maneira automática. Mas havia algo quase imperceptível no ar. Uma tensão delicada que começava a se manifestar em pequenos detalhes. Os computadores levavam mais tempo para ligar.
Os sistemas internos reagiam lentamente e alguns colaboradores já comentavam sobre problemas técnicos sem explicação. Ninguém conseguia apontar exatamente o que estava errado, mas a sensação de inquietação aumentava a cada instante. Seria apenas uma coincidência ou algo maior estava ocorrendo? O primeiro sinal claro de complicação ocorreu quando os assistentes começaram a receber notificações automáticas cancelando as reuniões agendadas para aquela semana. Os cancelamentos não vinham com quaisquer explicações, apenas mensagens breves e impessoais indicando que os compromissos estavam suspensos até nova ordem. Os executivos tentaram entender o motivo contatando suas secretárias, mas as respostas eram sempre vagas, evasivas e cheias de "ainda estamos averiguando" e "aguarde mais atualizações". O supervisor de Kátia, especialmente, começou a sentir uma crescente inquietação ao perceber que 3 reuniões estratégicas essenciais haviam sumido de sua agenda sem qualquer aviso prévio. Ele ligou para o Departamento de Recursos Humanos exigindo respostas, mas a linha caiu 2 vezes antes de conseguir completar a chamada. O que estava realmente acontecendo ali? Por volta das 10 horas da manhã, um alerta urgente apareceu nas telas de todos os membros do Conselho Executivo. A mensagem era curta e alarmante. Comparecimento necessário na sala de reuniões do Departamento Jurídico às 11 horas. Tema: compliance e questões legais de urgência. Não havia informações adicionais ou contexto para que uma preparação prévia fosse feita, apenas a convocação direta e inquestionável. Nos corredores, os executivos trocaram olhares confusos, alguns tentando entrar em contato com o departamento jurídico para obter informações extras, mas todas as ligações eram redirecionadas para caixas de mensagem. A ansiedade começou a se espalhar como um vírus invisível, contaminando conversas apressadas nas salas de café e sussurros preocupados em lugares isolados. Ninguém tinha certeza do que estava por vir, mas todos sentiam que era algo significativo, algo que poderia alterar profundamente a estrutura da empresa. Quem teria originado isso? O supervisor de Kátia se acomodou em sua mesa, lutando para manter a serenidade, mas seus dedos tamborilavam nervosamente sobre o teclado enquanto revisava os eventos recentes. O jantar da noite anterior veio à mente dele. A cena em que Kátia é mandada embora e a reação de sua mãe ao esbarrão trivial. Naquele instante, parecia algo pouco importante, um incidente menor que logo seria esquecido, apenas mais uma demonstração de controle hierárquico para preservar a ordem. Contudo, com toda essa instabilidade repentina, ele começou a sentir um desconforto crescente em seu estômago, uma intuição inquietante de que talvez tivesse deixado passar algo importante. Ele tentou lembrar se Kátia falou algo antes de sair, se fez alguma ameaça implícita, mas não conseguia recordar nada além do silêncio dela. Aquela quietude estranha, contida, quase serena demais para alguém que acabara de passar por uma humilhação pública. Seria possível que ela tivesse tomado alguma atitude? Rumores começaram a se espalhar pelos corredores como fogo em palha seca. Alguém comentou que o departamento regulatório estava agitado desde cedo, com advogados externos entrando e saindo, carregando pastas pesadas. Outro funcionário assegurou ter visto membros da auditoria interna reunidos em uma sessão fechada desde as 8 da manhã, com expressões sérias visíveis através das janelas de vidro. E então, o nome de Kátia foi mencionado em um sussurro apressado perto da máquina de café. Vocês acham que isso se relaciona com aquela funcionária que foi demitida ontem? A ideia foi recebida com risadas nervosas e gestos de negação imediata. Improvável. Ela se despediu, não deve estar pensando mais nisso. Mesmo assim, seu nome continuava a aparecer em conversas fragmentadas, sempre envolto em incertezas e suposições. Todos estavam pensando nela naquele instante. Às 11 horas em ponto, os executivos começaram a se reunir na sala do departamento jurídico, demonstrando expressões que variavam entre curiosidade e preocupação genuína. A sala estava organizada de maneira peculiar. Advogados externos ocupavam os lugares principais da mesa, com pilhas de documentos dispostas de forma metódica à sua frente e um projetor já em funcionamento, pronto para a apresentação.
O diretor jurídico da empresa evitava olhar diretamente para os outros, folheando papéis com uma concentração exagerada, enquanto todos se acomodavam lentamente. O silêncio era denso, opressivo, interrompido apenas pelo barulho de cadeiras sendo arrastadas e respirações contidas. O chefe de Kátia sentou-se tentando aparentar segurança, mas suas mãos estavam ligeiramente suadas enquanto aguardava o desfecho daquela reunião enigmática. Quando o advogado externo finalmente se levantou para falar, sua expressão era totalmente neutra. E, de alguma forma, isso era ainda mais apavorante do que qualquer demonstração de raiva. O que exatamente estavam prestes a descobrir? O advogado ajustou os óculos e começou a falar com uma voz suave, quase monótona, como se estivesse apresentando dados científicos e irrefutáveis. Senhores, fomos chamados nesta manhã para tratar de uma grave violação das regras da empresa que aconteceu durante um evento oficial ocorrido na noite de ontem. A informação caiu na sala como uma pedra jogada em um lago sereno, criando ondas de ansiedade que se refletiram nas expressões dos presentes. Ao pressionar o botão do controle, a primeira imagem apareceu no projetor. Uma foto do salão no jantar, onde se podia ver claramente um dos executivos celebrando sob os lustres decorativos. A formalidade do evento não podia ser contestada, respaldada por documentos internos, orçamentos aprovados e comunicados formais enviados semanas atrás. Ninguém poderia alegar que se tratou de um encontro descontraído ou informal. O que exatamente estava sendo atribuído ali? O advogado passou para o próximo slide, mostrando trechos do Código de Ética da empresa e das regras regulatórias implementadas há 6 meses. De acordo com o protocolo de auditoria que esta empresa aceitou, qualquer situação envolvendo agressão física, assédio moral ou abuso de poder hierárquico em eventos oficiais deve ser apurada prontamente. Sua entonação era neutra, mas cada palavra carregava um peso legal inegável. Ele encarou o conselho e prosseguiu. Ontem, no evento mencionado, uma funcionária da companhia foi agredida fisicamente por um familiar direto de um superior, seguido de uma ordem para que ela fosse retirada, emitida pelo mesmo superior, sob uma ameaça clara de demissão se não se submetesse publicamente. O silêncio na sala se tornou total, interrompido apenas pelo leve zumbido do projetor. Alguns executivos trocaram olhares breves, enquanto outros permaneceram imóveis, absorvendo aos poucos o que estava sendo falado. A gravidade da situação era muito maior do que haviam imaginado. O superior de Kátia sentiu seu rosto empalidecer ao perceber que era diretamente mencionado, mesmo que seu nome ainda não tivesse sido dito. Ele tentou interromper, argumentar que tudo não passava de um mal-entendido, mas o advogado levantou a mão de forma firme, pedindo silêncio. Temos testemunhas que presenciaram o acontecido, incluindo colaboradores de várias áreas que estavam presentes. Com um clique, a tela mostrou uma lista de nomes, pessoas que viram tudo e poderiam atestar cada detalhe do que ocorreu. O advogado continuou de forma metódica. Também existem registros fotográficos do evento, compartilhados nas redes sociais oficiais da empresa, evidenciando a participação dos envolvidos e o caráter corporativo da comemoração. Cada prova era apresentada com grande precisão, reforçando o caso a cada momento. Como algo que parecia trivial se transformou em algo tão prejudicial? Assim, o nome de Kátia foi citado finalmente, não como uma vítima passiva esperando por justiça, mas como uma participante ativa do ocorrido. Kátia Mendes, responsável pela coordenação da auditoria interna regulatória,
deu início oficialmente a um processo de investigação independente, utilizando os canais disponibilizados pela empresa. O advogado fez uma pausa, permitindo que a informação fosse plenamente assimilada. Conforme as normas de independência da auditoria definidas após a última revisão regulatória, ela tem a autoridade administrativa para iniciar esse tipo de procedimento sem a necessidade de uma aprovação direta de superiores. O chefe de Kátia ficou atônito, tentando entender aquela informação inacreditável. Kátia possuía essa autoridade? Como ele nunca havia percebido isso? Como subestimou alguém que trabalhava com ele há tanto tempo? A realidade começava a ruir ao seu redor como um livro molhado. O advogado prosseguiu para o próximo slide, apresentando documentação oficial, formulários preenchidos, anexos, protocolos ativados, tudo devidamente autenticado e validado pelo sistema regulatório independente. O processo foi oficialmente registrado às 20h45 de ontem, respeitando o prazo de 24 horas para reportar incidentes graves. Ele olhou lentamente ao redor da sala, certificando-se de que todos entendiam a gravidade do que estava sendo comunicado. Isso significa que a investigação não poderá ser cancelada, adiada ou influenciada por decisões internas da empresa. Passa agora para as autoridades reguladoras, conforme exigido por lei. A empresa é legalmente responsável pelos eventos que ocorreram durante o evento oficial sob sua supervisão. Mesmo que não tenha sido mencionado, a palavra irreversível pairava no ambiente. Todos perceberam que a investigação tomou um rumo próprio, seguindo trâmites burocráticos que nenhuma ação corporativa poderia modificar. Qual seria o impacto disso para os presentes? Finalmente, o diretor jurídico da empresa se manifestou. Sua voz, profunda, carregava uma preocupação palpável. Quais seriam as repercussões diretas para a empresa? Antes de responder, o advogado externo revisitou seus documentos. Suspensão de contratos com o governo até que a investigação se conclua, potencial multa regulatória significativa, divulgação pública do caso em conformidade com as exigências de transparência corporativa e responsabilização pessoal dos diretamente envolvidos no incidentes. Cada consequência foi listada com uma frieza profissional, transformando o que parecia um drama pessoal isolado em uma crise corporativa de consequências potencialmente destrutivas. O chefe de Kátia finalmente entendeu completamente. Ele não enfrentou uma funcionária invisível e sem poder. Ele lutou contra alguém que conhecia as regras melhor do que ele jamais se atreveria a aprender. Alguém que aguardou pacientemente o momento certo para usar seu conhecimento contra a arrogância. E agora já era tarde para reverter o que havia sido iniciado. É tarde demais para reconsiderar. É tarde demais para pedir desculpas. Já é tarde demais para qualquer coisa, exceto enfrentar as consequências inevitáveis de sua própria arrogância. Enquanto o advogado continuava sua apresentação dos documentos de forma firme e clara, o chefe de Kátia sentiu como se as paredes da sala estivessem se aproximando dele. Sua respiração passou a ser rápida e pouco profunda, e ele precisou segurar a mesa para manter as mãos firmes, enquanto a realidade do que estava acontecendo se tornava cada vez mais clara para ele, camada por camada. Apenas na noite anterior, ele estava no controle total da situação, dando ordens, fazendo ameaças e mandando embora alguém que considerava totalmente descartável. Agora, menos de um dia depois, ele se via diante da mesma pessoa invisível que havia acionado um mecanismo legal do qual ele sequer tinha conhecimento, transformando sua demonstração de poder em uma evidência de crime. Como algo tão simples pôde se voltar contra ele com tal força arrasadora? Como conseguiu subestimar alguém que sempre estivera presente, silenciosa, competente e ignorada? Ele tentou interromper pela terceira vez, levantando a mão de maneira desesperada, o que contrastava intensamente com a arrogância que demonstrou na noite anterior.
Isso foi um mal-entendido. Minha mãe não tinha a intenção de... Mas o advogado respondeu com uma frieza profissional que não aceitava argumentos emocionais. A intenção não importa diante dos fatos documentados, senhor. Houve agressão física, testemunhas confirmam, e a resposta da instituição foi expulsar a vítima sob ameaça de demissão, em vez de protegê-la conforme exigido pelo protocolo. Cada palavra soava como um peso sendo colocado sobre seus ombros, tornando-se uma carga que ele não conseguia suportar. Outros diretores ao redor da mesa começaram a afastar-se discretamente dele, criando uma separação física que simbolizava perfeitamente o isolamento que surgia em torno de sua posição. Ninguém desejava ser associado a um erro quando as consequências começassem a ser oficialmente reveladas. Algum deles estaria disposto a apoiá-lo agora? A menção à sua mãe trouxe uma camada extra de humilhação que feriu mais profundamente do que qualquer acusação profissional poderia causar. Ela não era apenas um parente, mas o ponto central do escândalo, a agressora direta, cujas ações deram início a toda a sequência de acontecimentos. O advogado apresentou mais um slide mostrando a cláusula específica sobre a responsabilidade da empresa por ações de familiares de executivos durante eventos corporativos. A presença da senhora foi aprovada por você como acompanhante em um evento corporativo, colocando-a sob a responsabilidade institucional da empresa nesse período. A armadilha legal era impecável. Ele se viu em um dilema. Não poderia proteger sua mãe sem admitir que a empresa tinha uma responsabilidade direta e, ao mesmo tempo, não poderia negar essa responsabilidade sem expô-la a consequências legais. Ele estava preso em um paradoxo gerado por suas próprias decisões arrogantes. Como permitiu que tudo chegasse a esse ponto? O presidente do conselho então falou com uma voz suave, mas repleta de uma autoridade inquestionável. Precisamos de orientação imediata sobre como proceder. O advogado contratado não hesitou. Aqueles que estavam diretamente envolvidos precisam ser afastados sem demora enquanto a investigação se desenrola. É necessário emitir uma declaração pública assumindo a responsabilidade da empresa e comprometendo-se plenamente com as autoridades reguladoras. O afastamento foi percebido pelo superior de Kátia como uma sentença de morte profissional. Ele olhou ao redor buscando apoio, alguém que se manifestasse ao seu favor, mas só encontrou expressões neutras ou de leve constrangimento. Ninguém estava disposto a arriscar a própria carreira defendendo alguém que claramente haviam quebrado regras importantes. Não havia como fazê-lo, dado que tudo estava devidamente documentado, testemunhado e registrado de maneira irreversível em sistemas que não podiam ser apagados ou alterados. A lealdade à empresa se dissipava rapidamente diante de responsabilidades legais reais. Começaram a ser mencionados contratos, acordos governamentais foram suspensos, parcerias estavam sob revisão e clientes corporativos pediam esclarecimentos formais sobre o ocorrido. O que começou como uma humilhação pessoal para uma funcionária sem destaque evoluiu para uma crise que ameaçava relações comerciais que valiam milhões. O superior de Kátia escutava os números sendo mencionados como se estivesse debaixo d'água, com os sons distorcidos e irreais, enquanto sua mente lutava para absorver a grandeza do desastre. Ele havia construído toda a sua carreira em torno da imagem de controle, eficiência e autoridade indiscutível. Agora, tudo estava ruindo, porque havia subestimado alguém que considerava irrelevante o suficiente para não representar um risco. A ironia era cruel e quase cômica, não fosse pelo impacto devastador que isso causava em tudo que ele havia conquistado ao longo dos anos. Como poderia Kátia ter feito isso sem elevar a voz, sem ameaçar, sem mostrar qualquer sinal de que planejaria reagir de alguma maneira? A reunião chegou ao fim, decisões sendo tomadas rapidamente, medidas adotadas e responsabilidades atribuídas, tudo acontecendo ao seu redor como se ele já não fizesse mais parte daquele contexto empresarial.
Enquanto outros se levantavam e saíam apressadamente, lançando olhares rápidos de simpatia ou curiosidade mórbida em sua direção, o superior de Kátia permaneceu sentado. Ele ficou sozinho na sala deserta, encarando a tela do projetor que agora estava desligada, sentindo o peso esmagador de consequências inevitáveis caindo sobre seus ombros como uma avalanche que ele mesmo havia provocado sem perceber. A confiança demonstrada na noite anterior se dissipou completamente, sendo substituída pela consciência tardia e aterrorizante de que estava prestes a enfrentar um adversário muito mais formidável do que poderia ter imaginado. E o pior de tudo era perceber que Kátia havia vencido sem precisar elevar a voz um único momento, utilizando apenas as regras que ele mesmo ajudara a estabelecer e que, em seguida, deixara de seguir. 3 dias depois, um comunicado oficial foi enviado por e-mail corporativo a todos os colaboradores. O superior de Kátia foi demitido com efeito imediato, acompanhado de uma breve nota que mencionava violação grave do Código de Conduta e dos protocolos regulatórios. Não houve despedida formal, nem agradecimentos pela entrega ao trabalho ao longo dos anos. Ficou apenas o silêncio da instituição, que marca quedas profissionais irreversíveis. Assistentes esvaziaram sua mesa em menos de 60 minutos. Objetos pessoais foram colocados em uma caixa de papelão marrom, que foi deixada na recepção de maneira simples. Corredores que anteriormente refletiam sua autoridade agora murmuravam sobre o escândalo, transformando-o de um temido executor em um alerta sobre o que acontece quando a arrogância enfrenta consequências reais. A trajetória que ele havia construído com base na demonstração de poder ruía completamente, não através de gritos ou confrontos dramáticos, mas por meio de evidências documentadas e processos legais que seguiram um caminho sem volta até um desfecho inevitável. O caso se tornou público devido a exigências de transparência corporativa, aparecendo em noticiários especializados por conta de diretrizes regulamentares e responsabilidade empresarial. Os detalhes foram expostos em uma linguagem técnica e neutra, como agressão física durante evento oficial, abuso de poder hierárquico e falha sistêmica em proteger a funcionária. Mas a mensagem central era clara para qualquer um que lesse. A empresa divulgou um pedido de desculpas formal, assumindo total responsabilidade institucional e se comprometendo a revisar protocolos para assegurar que eventos similares não se repetissem. O nome de Kátia foi mencionado como a vítima que acionou corretamente os mecanismos de proteção estabelecidos, transformando-a de uma funcionária invisível em um exemplo de coragem profissional e conhecimento técnico. Não houve nenhuma glorificação dramática, nem uma narrativa exagerada de heroísmo, apenas um reconhecimento objetivo de que ela fez o que era certo, utilizando os meios adequados disponíveis. Kátia não retornou ao cargo anterior, pois simplesmente não fazia sentido voltar àquele ambiente tóxico em que foi ignorada e desvalorizada por tanto tempo. A empresa ofereceu uma nova posição em um departamento separado, com responsabilidades ampliadas por conta das diretrizes corporativas e autonomia real para implementar mudanças importantes. O salário era consideravelmente maior. O respeito era evidente, e a hierarquia que antes a sufocava, agora a tratava como uma especialista, cujo conhecimento era valioso demais para ser desperdiçado. Ela aceitou a proposta não por desejo de vingança ou pela necessidade de provar algo, mas porque significava o reconhecimento profissional legítimo que sempre mereceu, mas nunca recebeu. Os colegas que testemunharam sua humilhação durante o jantar agora a cumprimentavam nos corredores com um respeito genuíno, acompanhados de uma vergonha silenciosa por não terem atuado naquela ocasião. Kátia respondia de forma educada, sem demonstrar ressentimento ou a necessidade de expor o resultado para ninguém. A realidade era inegável.
Com o passar das semanas, a rotina corporativa começou a absorver o escândalo, transformando-o numa lição institucional a ser citada em futuros treinamentos regulatórios. O nome do antigo superior desapareceu das conversas diárias, dando espaço a pequenas confusões e questões rotineiras. A mãe dele parou de ir a eventos da companhia e surgiram indícios de que ela estava enfrentando processos civis distintos, os quais Kátia nunca precisou contactar diretamente. Uma vez que se inicia, o sistema jurídico avança automaticamente. Kátia não acompanhava essas situações com um interesse exagerado nem com um desejo de vingança. Ao focar em seu trabalho e na reconstrução de sua carreira, deixou que as consequências naturais ocorressem. Não havia necessidade de celebrações públicas ou declarações de vitória, pois a justiça já tinha sido alcançada de maneira completa e definitiva. Neste momento, Kátia estava em seu próprio escritório, com uma ampla janela que oferecia uma bela vista da cidade, revisando propostas para novos protocolos de proteção aos funcionários. Seu rosto não mostrava marcas visíveis do tapa recebido semanas antes, mas havia algo essencial que mudava em sua expressão. Existia ali uma firmeza serena, uma confiança silenciosa de quem reconhece seu valor e não precisa mais provar nada a ninguém. Ela aprendera uma importante lição naquela noite difícil. A dignidade não se conquista através de gritos ou confrontos emocionais intensos, mas sim por entender as regras melhor do que aqueles que tentam infringi-las sem qualquer consequência. Ela não triunfou por ser mais alta, mais forte ou mais cruel. Ela venceu por estar mais preparada, ser mais paciente e ter consciência dos mecanismos criados para proteger pessoas em situações semelhantes à sua. E essa conquista era definitiva, irreversível, construída sobre bases sólidas que nenhuma futura arrogância poderia desmantelar facilmente. A história se encerrava ali, sem reviravoltas adicionais, sem desdobramentos dramáticos inesperados, sem sugestões de novos conflitos à vista. Kátia continuou seu caminho, ciente de quem realmente era. Não era mais a funcionária invisível que aceitava humilhações em silêncio, mas uma profissional competente que utilizaria seu conhecimento e os procedimentos corretos para restaurar sua dignidade e estabelecer um importante precedente. Não havia necessidade de olhar para trás com ressentimento ou satisfação mórbida, pois o passado estava completamente resolvido. O chefe arrogante enfrentaria consequências justas por suas atitudes. A empresa implementaria mudanças significativas para evitar que situações similares acontecessem no futuro. E Kátia agora se encontrava em uma posição onde poderia fazer uma diferença real. A justiça foi alcançada não através de vinganças emocionais ou destruições desnecessárias, mas por meio de processos legítimos que funcionaram como deveriam, quando alguém teve a coragem e a sabedoria para acioná-los da forma correta. E, no final das contas, era tudo o que precisava ocorrer. A história de Kátia nos ensina uma lição fundamental sobre dignidade e justiça. A vitória não é sempre conquistada por meio de gritos, confrontos intensos ou vinganças emocionais explosivas. Às vezes, a verdadeira força está em compreender as regras de maneira mais profunda do que aqueles que tentam desrespeitá-las, em manter a calma quando todos esperam desespero e em empregar os recursos adequados nos momentos oportunos. Kátia não atacou seu chefe motivada pela raiva. Ela simplesmente acionou processos que foram elaborados especificamente para casos como esse. E quando tudo se acalmou, a arrogância deu espaço a consequências reais, a impunidade se transformou em responsabilidade e a falta de reconhecimento cedeu lugar ao respeito profissional, que é imprescindível. Se você já passou por uma situação em que foi menosprezado, humilhado ou tratado como se não existisse, lembre-se, o conhecimento é um poder, a paciência é uma tática e a dignidade não precisa ser proclamada para ser percebida.
Às vezes, a forma mais severa de justiça acontece em silêncio, quando já é tarde para aqueles que desconsideraram as pessoas erradas. Se essa narração te impactou de alguma forma, curta, compartilhe com quem precisa escutar essa mensagem e se inscreva no canal para mais histórias sobre pessoas comuns que encontraram maneiras incríveis de recuperar sua dignidade. Até a próxima história para a vida!